Fala galera, tudo bem? Dia 17 está chegando, domingo que vem é a prova do Enem e a gente tinha preparado um material para vocês falando sobre algumas estruturas e o que a gente não pode esquecer na hora de fazer a redação do Enem. Eu pensei, quer saber? Deixa eu vir aqui em vídeo para também trazer esse conteúdo, porque aí eu vou explicar alguns pontos importantes do que a gente não pode se esquecer para fazer uma prova massa no domingo. Vamos lá? Vamos começar pelo centro da redação do Enem, o básico. Você vai ter lá um tema social. Não se preocupa agora se é um tema relacionado à tecnologia, se é relacionado à educação, se é relacionado à segurança, se é relacionado à saúde, meio ambiente. Pode até pensar em que vai ter um assunto macro ali naquele tema, mas ele vai estar falando de um aspecto específico, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, a partir do tema, elaborar a nossa tese. Do que é tese? Me ajuda, pelo amor de Deus, que eu ainda não sei o que é isso direito. Tese nada mais é do que o posicionamento que você vai defender no texto. Então, a tese é o ponto, né, a opinião que vai gerar a argumentação na sua redação. Então, a tese, galera, é o aspecto central na redação. Então, nela você vai defender o seu ponto de vista sobre aquele tema. Como que a gente pode pensar numa estratégia que ajuda muito para a elaboração de tese? Você provavelmente o tema do Enem do domingo não vai ser uma pergunta. Se for, maravilha. Se não for, a estratégia que eu passo para vocês é o seguinte: torne aquele tema uma pergunta. A resposta vai ser a sua tese. Vamos ver alguns exemplos? Vamos imaginar que no domingo o tema do Enem é, por exemplo, a importância da alfabetização na infância. Então vamos jogar isso como uma pergunta. Qual é a importância da alfabetização na infância? Eu poderia, por exemplo, colocar como resposta isso aqui, ó. É fundamental que a alfabetização ocorra na infância para que haja melhoria na formação escolar do país e crescimento econômico. Ou seja, eu vou falar da importância da alfabetização na infância por dois grandes motivos: a melhoria na formação escolar no país e o crescimento econômico. E isso quer dizer que eu já estou orientando os meus argumentos. Eu já vou ver, e eu vou falar isso daqui a pouco, que em um argumento eu vou discutir sobre o quanto a alfabetização na infância é importante para melhorar a formação escolar do país, e no outro parágrafo, o quanto a alfabetização na infância é importante para um crescimento econômico. Veja que eu posso seguir o mesmo raciocínio. Olha aqui o tema do meio, ó. O desafio da educação no contexto das aulas online. Qual é ou quais são os desafios da educação no contexto das aulas online? E eu poderia responder algo mais ou menos assim, ó. São grandes desafios no ensino online, a falta de preparo dos familiares para, aliás, a falta de preparo das escolas e dos familiares para lidarem com essa nova realidade. Ou seja, aqui eu também tenho uma orientação argumentativa. Em um parágrafo de argumentação, eu vou falar de um desafio na aula online, que é o da falta de preparo das escolas. Então, muitos professores, escolas não estavam preparados para esse novo modelo de ensino. E no outro parágrafo, também a falta de preparo dos pais para lidarem com essa nova realidade. Os pais estavam, na maior parte, acostumados a levarem o filho para as escolas, e lá nas escolas é que havia as regras e o controle desses alunos, né? Dentro de casa, muitas vezes é difícil para os pais entenderem como estimular os filhos a estudarem. Então, tornei o tema uma pergunta, respondi apresentando dois grandes desafios. Por que isso é importante na redação do Enem? A estrutura ideal de quantidade de parágrafos na redação do Enem são quatro: uma introdução, argumento 1, argumento 2 e a conclusão com a proposta de intervenção. Se na sua tese você já apresentar dois encaminhamentos, você já sabe o que vai ser discutido em cada um dos parágrafos, então isso vai te ajudar bastante. Olha uma terceira possibilidade de tema: os desafios do aumento da expectativa de vida no Brasil. Poxa, quais são os principais desafios no aumento de expectativa de vida no Brasil? Eu poderia dizer no finalzinho da introdução que o aumento da expectativa de vida no Brasil implica desafios, como a falta de preparo do sistema de saúde e o preconceito social enfrentado pelos mais velhos. Então, de novo, eu estou trazendo aqui dois desafios: falta de preparo do sistema de saúde, que vai ser discutido em um parágrafo de argumentação, e preconceito enfrentado pelos mais velhos, o que vai ser discutido num outro parágrafo de argumentação.
Então veja que o primeiro ponto para que a gente consiga trabalhar a redação é ter uma tese muito clara. Como é que eu faço isso? Uma das estratégias bem básicas nesse sentido é tornar o tema uma pergunta. A resposta vai ser a sua tese. E isso é muito importante para que você não corra o risco de tangenciar a sua redação, de fugir ao tema. Tudo bem? Beleza, então. Para não esquecer, vamos lá. Defina a tese, de preferência com duas questões principais que você pretende abordar. Desenvolva cada uma delas em um parágrafo de argumentação e lembre-se de explorar as causas para as questões apresentadas para aprofundar seus argumentos. Fechou? Muito bem, vamos dar uma olhada então, já que eu falei de possibilidades de tese, como que a gente pode construir a argumentação e a gente pode, né, promover aí o desenvolvimento daquelas ideias que a gente apresentou na introdução. Depois eu vou deixar esse material na descrição do vídeo se você quiser baixar, tá? Então, quando a gente vai pensar aqui na parte de argumentação, a gente precisa de entender que argumentar é basicamente sustentar as ideias que você apresentou na tese. Por isso ela é tão importante na redação, certo? Então vamos pensar nos mesmos temas que eu falei ali para a elaboração da tese. A importância da alfabetização na infância, os desafios da educação no contexto das aulas online, os desafios do aumento da expectativa de vida no Brasil. O que eu estou sugerindo aqui é apenas a extensão daquilo que eu já apresentei na tese. Então, por exemplo, no caso da importância da alfabetização na infância, eu posso explorar em um parágrafo que, no Brasil, existem mais de 11 milhões de analfabetos, e isso é fruto de um sistema de ensino que é bastante defasado. Então, quanto mais o país investir em alfabetização, maiores são as chances de ele enfrentar essa realidade de um número grande de analfabetos, de muitas pessoas que não sabem interpretar texto. Então, a educação como um todo vai melhorar. E, evidentemente, como consequência de uma melhoria na educação, a gente pode explorar em outro parágrafo que o investimento em educação vai ter também uma consequência positiva, que é a melhoria da economia e também da qualidade de vida da população, que é uma situação diferente da realidade de muitos brasileiros hoje que têm subempregos pela formação precária. Ou seja, você melhora a realidade da educação como um todo e você melhora a economia. Quanto mais pessoas com mais elevado nível de instrução, maiores são as possibilidades de esses indivíduos ocuparem postos de trabalho de relevância. Então veja que eu estou desenvolvendo uma ideia em um parágrafo e outra no outro parágrafo. No outro tema que eu falei agora há pouco, os desafios da educação no contexto online. Eu não falei da falta de preparo das escolas e dos pais? Então aqui eu posso pegar em um primeiro parágrafo, dizer que a gente tem ainda um sistema de ensino muito conteudista, um sistema de ensino com uma visão muito tradicional de educação. E isso torna muitos professores despreparados para as novas demandas da educação. No outro parágrafo, a gente pode acrescentar que, além disso, outro desafio é a falta também de preparo dos pais, ou seja, muitas famílias não sabem como auxiliar os filhos nesse novo tipo de estudo, pois o uso que a maior parte de nós, né, fazemos, né, a maior parte dos brasileiros fazem dessas tecnologias é um uso amador, para entretenimento, para prazer individual, para acessar o Facebook, etc. Então não havia a expectativa de que de uma forma tão abrupta houvesse a necessidade real de usar essas plataformas para trabalhar e para aprender. Então, falta de preparo das escolas em um parágrafo, a falta de preparo de muitos familiares em outro. E a mesma coisa no terceiro tema, os desafios do aumento da expectativa de vida no Brasil. A gente pode, em um parágrafo, tratar da falta do preparo do sistema de saúde brasileiro para atender os idosos, o que pode ser justificado por uma lógica imediatista e pouco voltada para o futuro. E num segundo parágrafo, o preconceito de parte da sociedade com o envelhecimento como outro desafio. Então, a ditadura da beleza e a busca constante pela juventude, além da ideia de que os velhos são incapazes e pouco produtivos. Desafio 1, desafio 2, ok? Então, retomando de novo, eu tenho que definir a tese, desenvolver cada uma delas em um parágrafo, e uma coisa importante quando eu penso na argumentação, explorar as causas para as questões apresentadas, porque aí eu vou ter um aprofundamento dos meus argumentos, certo? E chegamos na parte final aqui, hora de intervir. A proposta de intervenção, pessoal, ela pode parecer complexa, mas você não precisa de inventar a roda, nem pensar em uma solução nunca pensada antes. Pelo contrário,
O que você precisa de fazer é sugerir alternativas para as questões apresentadas na argumentação. E, no fim das contas, todas as peças se encaixam. E é por isso que eu falo que é muito importante que você gaste, no momento em que você vê o tema e lidar com aquele impacto inicial, dá lá 20 minutinhos para você pensar nas ideias. Ah, não, eu vou começar assim. Meu argumento 1 vai ser esse, meu argumento 2 vai ser esse. Por que que eu estou colocando nessa ordem? Ah, tá. É causa e consequência? Ok. É do passado para o presente? Muito bem. Então pense na forma como você quer organizar as partes desse texto. E aí, é importante também que antes de você começar a escrever, você já saiba qual é a sua proposta de intervenção. Um dos grandes perigos quando os alunos vão fazer redação do Enem é deixar a conclusão para o final mesmo. Vou só pensar na conclusão quando eu já estiver fazendo o meu texto. Qual que é o risco? Você ter pouco tempo para acabar a sua redação. E lembre-se de que a proposta de intervenção é uma competência que vale sozinha 200 pontos, a gente não pode desprezá-la de qualquer forma. Então aqui eu dei algumas sugestões, evidentemente, de propostas de intervenção para esses três temas também. No caso da importância da alfabetização na infância, a gente poderia propor que o Ministério da Educação deva definir um plano nacional de alfabetização em conjunto com os governos estaduais e municipais. Agente ação. Como que seria esse plano? Por meio da capacitação de professores e elaboração de materiais compatíveis com as realidades de cada região, como já ocorre no município de Sobral, no Ceará. Então, o município de Sobral, no Ceará, é referência em educação básica. Por quê? Porque tem um material que é produzido pensando na realidade daqueles alunos, existe um plano que é contínuo, então ele não para quando troca de prefeito, ele é continuado, independente da gestão política, independente do partido. Por isso que eu estou sugerindo um plano nacional de alfabetização, né? E qual seria o efeito dessa proposta? Em médio e longo prazo, o Brasil garantirá a todas as crianças a alfabetização, um futuro melhor para elas e para todo o país. Ou seja, eu estou falando da melhoria do ensino como um todo e da melhoria do país, porque é uma questão de economia. Então, a proposta de intervenção ela tem que dialogar com os argumentos que eu apresentei, isso é muito importante. Olha aqui uma sugestão de proposta para o desafio da educação no contexto das aulas online. Eu estou de novo colocando o Ministério da Educação, que pode desenvolver um projeto de modernização nas escolas do país. Como que seria esse projeto? Cursos de atualização de professores e até mesmo aos pais, no uso das novas tecnologias e do investimento em laboratórios de informática nas escolas. Por que eu estou propondo aqui cursos de atualização para os professores e até mesmo para os pais? Eu não falei ali na argumentação da falta de preparo das escolas e dos familiares? Então, nada mais lógico do que eu propor que haja um investimento em atualização desses dois agentes. As escolas, porque os alunos vão estar lá, e os pais, porque os alunos vão ficar muito tempo em casa, então os pais podem contribuir para que esse estudo por meio das ferramentas online seja mais produtivo. E o efeito dessa ação seria a educação no Brasil avançará ao século XXI e o ensino essencialmente conteudista e ultrapassado ficará para trás. Então não vai ter mais esse ensino conteudista tradicional, que foi um dos problemas que a gente apresentou na argumentação. E, para finalizar, os desafios do aumento da expectativa de vida no Brasil. Então, eu estou colocando aqui como um agente maior o governo federal, deve agir considerando as mudanças na pirâmide etária brasileira. Como? Por meio de maiores investimentos em hospitais e atendimentos geriátricos, além de campanhas que explorem a naturalidade do envelhecimento, com atores e atrizes na terceira idade, ou seja, entender que o envelhecimento é um processo natural pelo qual todos nós vamos passar e está tudo bem. E a gente pode trazer como objetivo, efeito, né? Um país com infraestrutura para atender os mais velhos e uma sociedade que os enxergará com mais respeito e serenidade. Vai estar tudo bem lidar com esse momento do envelhecimento. Então veja que nessa sequência, definir uma tese, sustentar a argumentação e elaborar a proposta de intervenção, elas todas estão conectadas. E quando você desenvolve um projeto de texto que faz sentido como um todo, pode ter certeza que a sua chance de ter uma nota alta é muito grande, tá? Fazer redação é basicamente organizar as ideias, organizar a casa, ver, né, como que eu vou desenvolver e apresentar as minhas ideias. É extremamente possível de acontecer. Então, conte com seus estudos ao longo desse ano e o seu conhecimento que vai dar certo, ok?
Para terminar, vamos deixar uma sugestão aqui para vocês praticarem a redação. Eu peguei 3 temas diferentes e agora é a sua vez. Você pensa, a partir desses 3 temas, em como seriam teses para esses temas, que tipo de argumentação você sugeriria e que tipo de proposta de intervenção. Então fica como sugestão: caminhos para promover a moradia digna à população no Brasil, combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças e a importância do voluntariado para as transformações sociais no Brasil, ok? Então são 3 temas diferentes. Tenta pensar, poxa, vou tornar esse tema uma pergunta. Qual seria uma possível tese para ele? Ok, defini uma tese. Quais seriam argumentos possíveis para esse tema aqui? Legal. Que proposta de intervenção seria possível? Como a prova do Enem vai ser domingo, você pode tentar cronometrar. Pega aí 20 minutos, né, e marca. Vê se você consegue desenhar e fazer um esquema geral de redação. Pode ter certeza que se você fizer isso no domingo, as suas chances de produzir um texto mais claro, coeso e coerente são muito maiores. Então é isso. Uma boa prova no Enem, dia 17. Temos outros vídeos com sugestões de temas aqui na playlist. Se você curtiu esse material, achou ele interessante, compartilhe aí com seus amigos, amigas, estudantes nessa reta final e no mais, boa prova, arrebentem no Enem que vocês estão com tudo. Um grande abraço, até mais!